Estamos entrando a partir desse momento com a live dos amigos. Hoje, segunda-feira, mais um dia que nós estamos entrando reunidos aqui, juntamente com o pastor Pedro, evangelista Fabiano Soares, que já vão estar dando a saudação deles em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Cunha, hoje estou em Tramandaí com a transmissão da nossa live aqui pela rede do Facebook. Eu quero começar neste momento saudando a todos os nossos amigos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. E já saudando também o pastor Pedro Ratzenberg, que vai estar nesse momento também dando a sua saudação nessa noite em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, Deus abençoe vocês e também todos os internautas. Essa noite temos essa palavra abençoada a respeito da Páscoa, que será de grande edificação para aquele nosso ouvinte. Fique conosco até o fim, o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, vamos estar saudando o evangelista Fabiano Soares, que está na Califórnia neste momento, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, evangelista Fabiano. A paz do Senhor Jesus, pastor Diego, pastor Pedro, a você que está conectado conosco neste momento. Que o Senhor Jesus te abençoe muito, né, nessa noite. Fique conectado, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E como o pastor Pedro disse, ela vai edificar a nossa vida e vai nos ensinar muito. Amém? Deus te abençoe, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite falar sobre a Páscoa. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando grandemente através desse tema abençoador que você vai estar ouvindo a palavra de Deus. O evangelista Fabiano Soares vai estar lendo o texto neste momento ao qual nós vamos estar falando nessa noite em nome de Jesus Cristo. Com você, meu amigo Fabiano. Vamos estar lendo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 11, do versículo 3 até o versículo 11. E diz assim: capítulo 12. Diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula ou mancha, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que palavra tremenda Deus vai estar falando com todos nós através desse tema muito importante. Ontem nós tivemos literalmente a Páscoa. E nós vamos comentar aqui hoje até que ponto esta Páscoa ela é uma liturgia do calendário cristão somente. Será que ela faz parte do calendário judaico? Será que ela foi inventada por Cristo ou será que ela é mais antiga do que Cristo? O que tem a ver a Páscoa? Qual a simbologia dentro do judaísmo e dentro do cristianismo? Todas essas respostas você vai ter aqui nesta noite, nesta live. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai estar abençoando você. Você que gosta de palavra, você que gosta de Bíblia, você vai ser tocado nesta noite por essa palavra.
porque nós vamos aqui fazer uma exegese praticamente desse texto sobre a Páscoa. E você vai ter uma viagem dentro da palavra, da origem da Páscoa, e até mesmo no Novo Testamento, aonde a liturgia da Páscoa é incrementada dentro do culto com a nova simbologia dos tempos de hoje. E você vai ficar abençoado com esta palavra muito forte nessa noite. Então, fique com a gente e eu peço para você, compartilhe neste momento, curta em nome de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a todos vocês. A tua participação é muito importante, curtindo, porque dá ranqueamento no Facebook, e quando também você compartilhe, você dá oportunidade para mais pessoas também ouvir esta palavra. E também tem mais, quando você quiser marcar uma pessoa, você vai nos comentários e marca a pessoa que é tua amiga. Ela automaticamente vai entender que você marcou ela com esta live. E juntos nós vamos chegar e alcançar muitas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer a saudação aqui aos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos começar saudando aqui a irmã Helena, aqui do Imbé, o nosso irmão Marcos, da nossa igreja aqui do Imbé, está aqui nos assistindo, está juntamente conosco na live também nosso irmão Júnior Silva, da igreja de Montenegro, do Tabernáculo do Avivamento Apostólico de Montenegro. Estávamos juntos ontem em Taquari, numa grande festa espiritual, com a glória de Deus. Um abraço para a irmã Ana e todo o pessoal da nossa igreja aí de Montenegro, representado pelo líder do local, que é o nosso irmão Júnior. Também aqui vamos saudando os irmãos que estão entrando, o pastor Alceu, nosso pastor aqui de Tramandaí, que Deus abençoe grandemente, pastor Alceu, a irmã Carol, a todo o pessoal que está junto com ele. Hoje às 11h30 nós vamos estar unidos em oração em favor da saúde de nossos irmãos, pastores que estão debilitados, aqui pela Associação do Imbé, de Pastores do Imbé. Também nosso irmão Paulo Joel Padilha, dando boa noite dele. Boa noite, meu irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Suzara Pereira, aqui de Tramandaí, que Deus abençoe, irmã Suzara. Um grande abraço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também a irmã Adelaide, ali de Capão da Canoa, está também mandando a saudação. Que Deus abençoe grandemente. A irmã Marli participando. Aí o pessoal junto na live nesta noite, fazendo uma grande rede de amigos. A nossa irmã Paula Bastos, nossa irmã lá da igreja nossa de Taquari, um abraço para a Paula, para o Ralf, aí para o João Batista, o Paulo de Tarso, a irmã Carmen, todo o pessoal que está junto com ela, para os filhos, nesta noite também, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a esse pessoal que está entrando, participando, curtindo. Daqui a pouquinho vou colocar eles aqui também já nos comentários nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, nos ajude compartilhando, nos ajude curtindo, para que a live tenha um maior alcance nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Com uma introdução nesta noite, o pastor Pedro, e depois nós vamos já estar comentando nesta noite esta palavra maravilhosa sobre a Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída lá pelo ano 1500 antes de Cristo. É, portanto, uma comemoração, um feriado, uma liturgia bastante antiga, 1500 anos, aproximadamente, antes do nascimento de Jesus. A Páscoa, ela tem essa palavra que vem de Pessah, no hebraico, que quer dizer passagem, no sentido de transposição, mudança, e ela começou com a passagem de Deus sobre a terra do Egito, e hoje nós temos nessa liturgia atual como sendo a passagem da vida para a morte, porque a Bíblia diz que o nosso último inimigo a ser vencido é a morte, e foi vencido em Jesus. Mas a necessidade da instituição da Páscoa se deu lá 1500 anos atrás, porque o povo de Israel já se encontrava escravizado há 430 anos. 430 anos. Desde que Jacó desceu com seus filhos para o Egito, até a este momento de Moisés, 430 anos de escravidão. 430 anos que os descendentes de Abraão, o povo da promessa, estava deixando de ser o povo de Deus. Muitos desses judeus israelitas já tinham se aculturado na cultura e
e nos deuses egípcios, já tinha judeus se tornando idólatras, já estavam abandonando o culto ao Senhor, e corria-se o risco do Senhor ser esquecido. 430 anos que o pai não tinha nem mesmo autoridade com os seus filhos. Assim que os seus filhos crescessem, eram arrancados de casa e levados para campos de trabalho forçado, amassando barro com os próprios pés, fazendo tijolos para construir os armazéns silos do faraó Ramsés. Então, o povo de Israel estava na inglória, estava envergonhado, deixando de ser aquela nação abençoada e estava escravizado. Mas quando houve um despertamento no meio desse povo escravizado, e eles começaram a clamar a Deus, a chorar, a lembrar do Deus poderoso que tinha aliança com Abraão, do qual eles eram descendentes, então aquele clamor chegou até os céus e Deus se lembrou deles, assim diz a palavra de Deus, porque Deus não se esquece das suas promessas e nem dos seus queridos. Então Deus amou todo o plano, Deus armou toda uma estrutura, todo um planejamento para tirar com poder e glória o seu povo que estava escravizado, para fazer agora de Israel uma nação particular, própria, uma nação sacerdotal. E isso se deu, essa grande libertação, essa passagem, essa Páscoa, é a transposição da prisão para a liberdade, da vergonha para a glória, daqueles que não tinham terra para o caminho agora da terra da promessa. Deus é bom e feliz Páscoa para todos. Glória a Deus, que palavra tremenda, maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado com esta palavra aqui nessa noite. Enquanto o irmão Fabiano já se prepara ali para fazer o seu comentário, eu vou dando saudação aqui nessa noite, que é muito importante, porque a live dos amigos só tem razão de estar aqui, porque o nosso público participante está aí feliz, participando, contribuindo com o compartilhamento, com as curtidas, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe nessa noite. Então quero saudar a irmã Cindy, aí da Califórnia, que está aqui nos saudando também, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu não vou perder ninguém aqui. O irmão Teivon, da nossa igreja de Montenegro, também participou aqui, falando que foi uma bênção o culto ontem de noite, lá na nossa igreja sede, foi mesmo, que Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver quem mais está participando aqui. Deixa eu ver aqui, a irmã Helena, me ajuda aí, Dani. Felipe Venerino participou aqui também, deixando a sua saudação. Também na paz do Senhor Jesus Cristo. Tem mais irmãos, a irmã Luciana, aqui na nossa igreja de Imbé, participando também, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Martiele, participando também, no nome de Jesus, mandando um abraço, especialmente para o irmão Fabiano Soares, que Deus abençoe aí essa irmã também. Deixa eu ver quem mais aqui participando. Os nossos irmãos aí também assistindo aí, que Deus abençoe todos os irmãos que estão ligados aqui na live em Taquari, que estão ligados na live em Montenegro, aqui no Litoral Norte, em Porto Alegre, que todos os irmãos que estão juntamente conosco, nossos colegas, nossos irmãos pastores também que estão junto, que Pastor Diego, seu áudio, pastor. Não estamos conseguindo lhe ouvir, pastor Diego. Não. Segue lá com você, então. Voltou sua voz agora. Voltou agora, pastor Diego. Deu um cortezinho. Não estamos conseguindo lhe ouvir, pastor Diego. Uma dificuldade no áudio. Pastor Diego está falando e está saudando os irmãos que estão nos ouvindo. Pode. Quer fazer mais algum comentário, pastor Pedro? Em relação àquele ponto ali? Não, você pode... Entra então, Fabiano. Amém. Enquanto o pastor Diego tenta resolver ali a situação, a Páscoa, né, é uma instituição que está dentro, um evento, né, dentro da antiga aliança,
que Deus Me fez ouviram? com o seu povo. Estamos ouvindo, pastor Diego? Tá bom, então voltou, então. Estamos ouvindo, pode seguir. Prossiga, Pode falar, pastor. Fabiano, vai firme, toca a introdução aí já. Amém. Não, eu só estava comentando a Páscoa, né? Ela é um evento que está dentro da realidade ali do Antigo Testamento, né? Quando Deus chama seu povo, né? Com um propósito, né? Chama um povo para separá-lo, para santificá-lo e para libertá-lo, como o pastor Pedro aqui bem colocou, né? É um ponto de fundamental importância, eu acho, ressaltar. Esse povo que Deus escolhe, né? Iniciando lá com Abraão, Isaac, Jacó, toda a sua descendência, né? Eles se multiplicam e eles ficam escravos, né? Na terra do Egito, né? Aproximadamente 400 anos. E eles viveram ali uma situação, estavam numa situação de escravidão, né? Debaixo de um jugo, né? do Império Egípcio, né? Onde o faraó tinha o domínio, tinha o poder total, e estava oprimindo-os, né? O faraó estava oprimindo o povo de Deus, debaixo de angústia, debaixo de trabalhos forçados, né? O faraó estava querendo destruir o povo, de certa forma, né? Não queria que o povo se multiplicasse, não queria que eles tivessem êxito, enfim, de forma geral, como povo, né? Então, ele tentou de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, né, massacrar, oprimir aquele povo, mas aquele era o povo que Deus escolheu. Então, no meio daquela angústia que eles estavam vivendo, né, o Senhor proveu uma libertação, e uma libertação de uma terra física, né, de dentro daquela região geográfica em qual o faraó tinha o domínio total, né? E é importante lembrar que a antiga aliança, os eventos, as narrativas, as festas, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para a nova aliança, né? Tudo que existe na Escritura é para demonstrar, para apontar para a grande salvação que Deus proveu ao homem, né, por meio de Jesus Cristo. Então aqui, não vou chegar nesse ponto ainda, mas só dizer que isso tudo que está acontecendo com o povo aqui, nesse momento em Êxodo 12, né, prefigura, né, aponta para a grande libertação que um dia Deus está provendo não só para um povo específico, mas para toda a humanidade, para todo aquele que quiser, todo aquele que abriu seu coração, a sua vida e desejar recebê-lo. E aqui Deus chama e diz, olha, peguem um cordeiro, assem o cordeiro. O que tem a ver comer com sair de um lugar onde tu está escravizado, onde tu está sofrendo, onde tu está oprimido, debaixo de uma escravidão violenta? Por que fazer uma janta? Para que isso? Não tem a ver com comida. Isso apontava para a pessoa de Cristo, que é o próprio Cordeiro de Deus, né? Tem a ver com celebrar a imagem daquilo que viria em realidade, em carne e osso. Colocar os elementos aqui dentro de um evento, aquilo que se tornaria, que se cumpriria em uma pessoa, né? Então aqui é importante lembrar que essa libertação, isso aqui aponta para uma libertação tremenda que Deus deu para Faraó, que Deus deu para o povo, né? Libertação das mãos de Faraó. Deus arrancou eles daquela escravidão e trouxe eles para uma vida de liberdade, uma nova vida, né, em Deus, uma aliança que Deus fez com eles ali, né, por meio de Moisés. Nós vamos seguir vendo o texto mais adiante, mas isso tudo aqui tem a ver com uma grande libertação. A Páscoa, ela aponta para isso, uma grande salvação, uma salvação que estava além dos limites daquelas pessoas, uma salvação a qual eles não tinham poder para levar a cabo, para sair de lá. Eles não tinham armamento, eles não tinham estrutura de guerra, eles não tinham poder bélico, eles não tinham nada, mas eles tinham um Deus por eles. Da mesma forma, isso aponta para a salvação daquele que
que recebe a Cristo. Nós não temos nada que possa proporcionar essa salvação para nós mesmos, mas o Senhor Amém. proveu por meio do seu Cordeiro. Nós vamos seguindo o texto. Glória a Deus. Vamos saudar os irmãos que estão entrando na live neste momento, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a irmã Cassiane, que está em Santa Cruz do Sul, que está nos ouvindo também, que Deus abençoe. A irmã Cassiane, que está juntamente conosco, que Deus possa lhe abençoar neste momento. Também a irmã Josiane Rosa, que está juntamente conosco, o irmão Edson, da cidade de Montenegro, da nossa igreja lá de Montenegro, os irmãos abençoados, estavam junto conosco ali de noite, ontem, na cidade de Taquari. Saúdo esses irmãos. Com a paz do Senhor, a família e os filhos, o irmão Taylor, está aí juntamente conosco assistindo essa live em nome de Jesus. Eu peço para você, compartilha, curta neste momento, para que mais pessoas sejam alcançadas nesta noite em nome de Jesus Cristo. E a live dos amigos, hoje, segunda-feira, 9 horas da noite, iniciamos a live, e a partir de agora vamos estar todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas da noite, com a live dos amigos. A minha participação neste momento, falando desse tema tão importante sobre a Páscoa. Pastor, caiu. Pastor Diego estava falando do tema tão importante da Páscoa. A Páscoa, ela é libertação. Páscoa é vitória, é mudança de vida. Para os judeus foi mudança de vida, de uma vida de escravidão, e eles foram libertos, forros, e tornaram-se livres. Em Jesus Cristo, a Páscoa é a vitória sobre a morte, a possibilidade da ressurreição literal. Em Jesus, nós venceremos a morte. Para os judeus, Deus, na sua bondade e na graça, ele os tirou da terra da escravidão do Egito e das mãos de Faraó. Faraó simboliza Satanás, o diabo, e Deus tirou o seu povo das mãos do diabo. Tirou também o seu povo da terra do Egito, que representa o mundo pecaminoso, e os levou em segurança para uma terra que mana leite e mel. Essa saída, essa mudança é Páscoa. Isso é Páscoa, é mudança de vida. E Deus prometeu para os judeus essa saída e terra. E Deus deu terra, porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu os tirar da terra do Egito e os tirou e o levou para uma terra. Deus deu para Israel terra. Para nós cristãos, Deus também tem promessas, mas para nós a promessa é muito melhor e maior, porque Deus promete para nós céu, vida eterna, ressurreição. Voltou, pastor Diego. Testa aí o som, pastor. Está escutando? Consegue nos ouvir, pastor Diego? Nós ouvimos o pastor Diego. Estamos lhe ouvindo, pastor Diego. Só não sei se o senhor não... Estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Então, vamos continuar a live aí que eu estou resolvendo aqui. Amém. Então, Deus, ele usou o expediente do Cordeiro, que esse é o centro do evento da Páscoa, um Cordeiro. Como eu disse na introdução, esse evento se dá 1.500 anos antes do nascimento do Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus, a sua existência não está limitada ao ano zero da era cristã. Nós sabemos que Jesus sempre existiu porque ele é Deus, estava com Deus sempre, e todas as coisas foram feitas por meio dele, para a glória dele. Jesus sempre foi o Logos, a palavra de Deus, ele é eterno. E nós podemos ver que Jesus já estava, ainda que não tenha o nome Jesus, nas primeiras páginas do livro de Gênesis. Jesus sempre
ele aparece em figura, em tipo, em símbolo. Ok. Sempre que houve uma morte de um cordeiro, já estava identificado ali o Jesus que viria. Pastor Diego, você está no som de novo. Bom, Glória a Deus. Tá jóia. Bom, vamos lá com a minha parte, então, uma introdução. Eu não estava ouvindo vocês, estava zero a minha audição. Se caso der um corte, aí vocês continuem direto aí de novo, em nome de Jesus. A gente está com um problema aqui, não sei o que está acontecendo. É um corte, talvez seja até com problema na conexão nossa de internet também. Amém. Eu quero falar a minha parte, eu quero sistematizar, começando falando nessa noite sobre o Cordeiro, porque 3 elementos são muito fortes nesta passagem do Egito, aonde foi instituído a Páscoa. E o primeiro elemento que eu quero falar sobre esses 3 elementos básicos que nós podemos ver que ali aconteceu dentro da casa daquele povo. Aquele povo não tinha igreja, não tinha nada, estavam se encontrando com Deus novamente. Então Deus mandou que eles entrassem dentro das suas casas e preparasse um cordeiro, preparasse um animal assado no fogo. Mandaram que eles comessem desse cordeiro tudo que tivesse nele, o fígado, o coração, as patas, as vísceras ali, no caso os miúdos, que se diz aqui o gaúcho, a cabeça, e o esterco deveria ser colocado no fogo. Deveria ser totalmente consumido esse cordeiro. Primeiramente, amigo internauta, o que aponta para nós esse cordeiro? O que é esse cordeiro? O que fala a respeito desse cordeiro? O que podemos dizer do Novo Testamento sobre isso? João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele disse esta palavra: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero falar 3 vezes que o cordeiro aparece, e tem muito mais na Bíblia, mas 3 vezes que fortemente aparece a simbologia do cordeiro. A primeira que eu quero falar fortemente é com Abraão, aonde o cordeiro entra em substituição do filho de Abraão que estava sendo oferecido em um holocausto. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus disse: Deus proverá para si um cordeiro. E quando Abraão olhou depois do sacrifício, ali estava um cordeiro pronto para o sacrifício. Quando João viu esse cordeiro, disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Pedro, evangelista Fabiano, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, sem a morte de Jesus, os pecados da humanidade, do povo, não seriam perdoados. Jesus Cristo, ele é o grande libertador, ele disse isso, que ele é o libertador. Aquele povo que estava ali no Egito, eles foram libertos através de uma alusão do cordeiro. E esse cordeiro que foi ali oferecido por eles, não foi um cordeiro oferecido voluntariamente. O cordeiro não queria ir. Se o cordeiro pudesse escolher, ele não iria, mas o povo ofereceu o cordeiro. Agora, em Isaías 53, não é o povo que está oferecendo um cordeiro. É o cordeiro que está indo por livre e espontânea vontade. É o cordeiro que está sendo oferecido para o povo. É o cordeiro que se oferece. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, foi levado perante os tosquiadores. E ele não abriu a boca. Ele quis ir. Ele se deixou ir. Jesus Cristo, ele não foi tomado, amigo internauta, de surpresa. Ele não foi tomado sem querer ir à morte, como um cordeiro. Ele fez isso propositalmente e se permitiu ir. Um dia, diante de um déspota, ele disse, se ele quisesse, ele pediria os anjos do céu e o livrariam, mas ele não queria ir, ele se deixou a ir. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que hoje a nossa Páscoa, dentro das nossas casas, da nossa vida, nós já temos o cordeiro. E nós não precisamos buscar um animal, um cordeiro, e lançar numa encruzilhada, não precisamos buscar um animal, um cordeiro, e derramar um sangue de um galo, de uma galinha, porque o cordeiro já foi sacrificado, já houve sangue derramado. E por uma vez só, e perpetuamente, e não haverá outro sacrifício. Então, todos os rituais dos cordeiros que tinham no Antigo Testamento apontavam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu começo dizendo nessa noite que a nossa Páscoa começa pelo cordeiro. E esse cordeiro, que lá no final você vai entender que nós comemos também todo o seu corpo. Comemos o coração, as vísceras, os miúdos, mas você vai ouvir isso lá no fim, quando nós vamos falar da última parte da simbologia de hoje, desse cordeiro que ainda é consumido pela igreja, Pastor Pedro.
É verdade. Você falou, pastor, com propriedade do cordeiro, aquele cordeiro substituto de Isaac, filho de Abraão. E também me faz lembrar que Jesus, como o cordeiro, e a gente pergunta, mas por que Deus instituiu na ceia essa refeição, essa janta de um cordeiro? Ele poderia ter dito que é para matar um peru, ou ter comido uma melancia, né? Não, mas Deus, ele instituiu o cordeiro. Quando Adão e Eva pecaram, e eles se sentiram nus, porque literalmente eles estavam nus e ficaram envergonhados diante da santidade de Deus, e eles foram se esconder atrás dos arbustos. Deus, então, matou um cordeiro no jardim do Éden, aquele animal Glória a Deus. inocente, que não tinha culpa nenhuma, imaculado, sem nenhum erro. Mas Deus o matou, o cordeiro, e da túnica, fez túnicas da pele do cordeiro. Rachou aquela pele do cordeiro em dois e fez vestimenta para Adão e Eva. Portanto, um sangue inocente foi derramado no Jardim do Éden. Aquele cordeiro do Jardim do Éden já apontava para Jesus. Oh, glória! E assim sucessivamente, todo o sacrifício do cordeiro, sempre em substituição ou em expiação do pecado, apontava para Jesus. Porque, como diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí em Êxodo, Deus institui mais uma vez o cordeiro, que era para ser morto. O cordeiro. Porque Jesus, ele perdoa e ele também liberta. O sangue de Jesus é capaz de perdoar e de libertar. O sangue do cordeiro é suficientemente poderoso. E, portanto, era preciso essa expiação, essa substituição, e o cordeiro pascal apontava para Jesus. Naquele dia em que o cordeiro foi morto, houve toda uma preparação, Deus fez um planejamento, Deus disse, isso foi no dia 14 de abril, perto do ano 1500 a.C. 14 de abril. Mas Deus disse que era para o povo se organizar desde o dia 10. As famílias, Deus deu a ordem. Olha, a partir do dia 10, vocês localizem cada família um cordeiro para guardarem ele até o dia 14. E no dia 14, vocês vão matar o cordeiro. E o sangue do cordeiro, vocês vão derramar, vão pintar, vão aspergir sobre a ombreira das portas, vergas das janelas. O sangue do cordeiro era para marcar as portas e as janelas, as entradas da casa. Oh, glória! Por quê? Porque no dia da libertação, Deus ia passar sobre a terra do Egito. E toda a casa do Egito, toda a casa daquele que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, haveria a morte do primogênito. Ou seja, aquele filho homem mais velho da família que abriu a madre da mãe, esse seria morto. E isso aconteceu até mesmo com o filho de Faraó. Então, era o sangue do cordeiro. E veja que nesse dia em que Deus disse que era para as famílias matarem o cordeiro, e muitas vezes um cordeiro ele deveria ser comido inteiro, sem quebrar nenhum osso, assado no fogo, e não era para deixar nada, era para comer integralmente. Aí, às vezes, uma família era pequena, não poderia, um cordeiro, ele sobraria muito. Então Deus disse, unam-se famílias, unam-se com os vizinhos na quantidade suficiente para comerem todo o cordeiro. Aí nasce a congregação, o congregar para comer o cordeiro. Não era uma família sozinha. Até hoje a igreja é congregação onde tu participa da ceia com mais famílias, com uma irmandade, né? Celebrando a vitória, não hoje contra o faraó e o Egito, mas contra a morte e vencendo o pecado.
E então, Louvado naquela seja noite, Deus. à meia-noite, Deus cumpriu a sua palavra. Deus passou, e toda a família dos egípcios, aquele homem mais velho da família, morreu. Houve choro, houve Aleluia. luto, houve gemidos. Aquele guarda que estava ali cuidando em Sucote e em Gósen, as terras dos judeus, ele foi chamado: olha, morreu teu filho, morreu teu irmão mais velho, volta para casa. Ou seja, os guardas, os exatores, aqueles que tinham um chicote na mão, tiveram que voltar correndo para sepultar, chorar o luto de um familiar egípcio. E Deus Glória a havia Deus. dito para Verdade. os egípcios, para os judeus, pastor Diego, evangelista Fabiano, ele disse: olha, sabe como é que vocês vão comer a Páscoa? Sabe como é que vocês vão comer o cordeiro? Vestido para saída. Vocês vão vestir já roupa de saída, com mala pronta, com o cajado na mão, porque vai ser depressa. Enquanto o povo estiver no luto, vocês vão sair alegres. E não saiam vazios. Vocês trabalharam 430 anos, Deus disse. Vocês peçam para os egípcios peças de prata, de bronze, roupas finas, moedas, bronze, prata, ouro. Peçam coisas para os egípcios, eles vão dar. E deram. Os judeus ganharam naquela noite peças de ouro, de prata, de bronze, roupas finas, ganharam o pagamento, a retribuição por 430 anos que os seus pais, seus avós não receberam. Deus restitui, pastor Diego. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é Páscoa. Que mistério, essa bênção tremenda. Glória a Deus, aleluia. Saudação para os irmãos aí que estão nos ouvindo. Maris aí, filha do pastor Pedro, está nos assistindo. É sua filha, né, pastor? Sim, Damares Magalhães. Aí ligada com a gente, glória a Deus, está aí ligado com a gente também, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, o pessoal que está sintonizando, que está sintonizado, eu peço para você, compartilhe e curta neste momento, para que a live chegue ainda mais longe, a irmã Marlene Schonenberg também participando aqui da live, o Elias Chu também está ligado conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todo o pessoal aí, o irmão Edson, aí de Montenegro também, um grande abraço, participando aqui nessa noite com a live com a gente também, que Deus abençoe a cada um de vocês que está ligados conosco, participando no nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe grandemente também aí o Alessandro Maihart participando aí juntamente conosco da live dos amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, você podendo compartilhar e curta, você não gasta nada, apenas faz com que a palavra de Deus ainda chegue mais longe, marque os teus contatos, marque um conhecido, marque alguém, compartilhe nos grupos e vamos fazer que essa live chegue ainda mais longe em nome de Jesus Cristo. Irmão Fabiano, evangelista Fabiano, esse cordeiro tinha que ser macho, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha e oferecido no sacrifício. Agora esse cordeiro continua sem nenhum defeito, continua sem nenhuma mancha. Só que agora não é o homem que oferece em sacrifício, agora Deus oferece esse cordeiro em sacrifício. Glória a Deus por isso, pastor Diego, é verdade. E eu já escutei alguém uma vez fazendo uma colocação muito interessante. Todas as religiões do mundo podemos dividir em duas, né? Simplesmente em duas. Aquela religião que engloba todas, menos uma, que é o cristianismo. Todas elas é o homem fazendo coisas para chegar-se diante de Deus, para supostamente alcançar uma graça, supostamente ser aperfeiçoado, ser mais iluminado, ser purificado. O homem fazendo coisas, pagando sacrifícios, pagando conforme a lei da religião A, B, C, D, as regras. Mas existe uma religião só no mundo, que é diferente de todas as demais, que é o cristianismo. O cristianismo é o inverso. Foi Deus quem se deu pelo homem. Foi Deus que faz o grande ato que proporciona a salvação para o ser humano. A Bíblia diz que Deus nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores, quando não, no momento em que nada fizemos ao Senhor,
Não houve ato nenhum da nossa parte pelo qual fizesse Deus nos amar, fizesse Deus olhar para a humanidade e decidir, não, eles merecem, eu vou enviar o Cordeiro porque eles merecem. Veja o que eles fizeram. Não. A Bíblia diz que quando estávamos em estado de total condenação, Deus nos amou e decidiu enviar o Filho dele, o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, como o pastor Diego acabou de lembrar, o Cordeiro que nunca conheceu pecado, o Cordeiro, o Filho de Deus, que tomou forma humana, se fez carne, desceu e habitou entre nós e morreu naquela cruz, derramou o seu sangue como expiação, como sacrifício perfeito diante do Pai, para que nós hoje possamos ter uma perfeita redenção. Foi um sacrifício real, porque a nossa redenção é real. Então, esse Cordeiro Deus proveu. Isso não é mérito de homem, mas isto é somente mérito de Cristo. Foi Ele quem conquistou isso para nós lá na cruz do Calvário. E eu acho interessante aqui no Êxodo capítulo 12, pastor Diego, pastor Pedro, no versículo 10 fala, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Isso é, o Cordeiro não tem intimidade nenhum com o Egito, não tem contato nenhum com o Egito, não podia ficar um pelo do Cordeiro no Egito, não podia ficar um pedacinho de carne dele ali no Egito, vai ter que ser totalmente queimado, evaporado, feito em pó. O Cordeiro não tem nada com o Egito. Oh, glória. Aprendemos muito aqui, aprendemos aqui da natureza santa, única de Jesus Cristo, o qual não conheceu pecado, o qual veio para nos salvar do Egito de hoje, simbolicamente falando, o mundo em que vivemos, o sistema mundano, né, da natureza caída humana. Jesus veio para nos libertar. Né, da mesma forma, poderíamos usar como ilustração, né, a imagem de Faraó, o diabo, né, seus anjos, Satanás, seus demônios, seus anjos caídos, que tentam destruir com ódio, com fúria, o ser humano, tentam manter escravizado aqui no Egito. É verdade. Tentam fazer de tudo. Faraó fez isso. Depois que viu o povo sair, ele se arrependeu e foi de trás, e foi com fúria, e foi com espada desembainhada para destruir, para matar todos, para arrasar com todo o povo de Deus. E assim o diabo faz ardentemente, ele luta dia e noite, tentando manter as pessoas escravizadas aqui. Eles não querem que o ser humano conheça Cristo, conheça a luz, a salvação, para sair do Egito, para sair, receber a nova vida, para um dia estar com o Senhor eternamente. Então, precisamos agradecer e glorificar o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso que é perfeito, pastor Diego, que não conheceu o pecado, sem mácula. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diga, pastor Pedro. A respeito do Cordeiro branco, sem defeito, de 1 ano, eu me lembrei que os judeus sempre têm a data deles, ela é inclusiva. Ela começa assim, se o cordeirinho tem 6 meses, no que nós diríamos hoje, ou 7 ou 8 meses, para eles é cordeiro de 1 ano. Se tiver 13 meses, já é cordeiro de 2 anos. Então, esse cordeiro era um cordeiro novinho, é um cordeirinho mesmo, no máximo daquilo que nós temos na nossa cronologia, 1 ano de idade. Não era um cordeiro de 1 ano para cima, é até 1 ano. E por que isso, até 1 ano? Por que era esse cordeiro tão jovem? Porque era um cordeiro que era oferecido em sacrifício, e mais tarde no livro de Levítico, no sacrifício do cordeiro em prol da expiação do pecado, no tabernáculo e tanto no templo, ele também vem a ser um cordeiro de até 1 ano, porque é um cordeiro que não conheceu fêmea, não copulou. É um cordeiro inocente até mesmo no ponto de vista sexual. Uhum. E sem nenhum defeito físico e nenhuma mancha na sua pele. Nós vemos que há uma tentativa das pessoas ímpias,
do mundanismo, do secularismo, de tentar macular o nosso Cordeiro Jesus. Muitos filmes foram feitos, livros foram escritos dizendo que Jesus teve mulheres, que casou. Eles estão tentando desqualificar Jesus como um sacrifício perfeito, dizendo que ele tinha amantes, Madalena, casou com outra Maria. Isso tudo é uma tentativa do diabo tentar deturpar o imaculado Cordeiro de Jesus. Jesus nunca teve nenhum caso sexual. Ele era um cordeiro jovem, sem mancha, Louvado seja Deus, mácula, próprio para o sacrifício. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Deus abençoe cada irmão que está aí participando, curtindo, compartilhando. Deus abençoe o pessoal dos grupos que tem nos recebido. Quero agradecer a todos vocês que estão participando neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse cordeiro é sem defeito, esse cordeiro era sem mancha, esse cordeiro é o que João Batista viu, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro substituto de Abraão, é o cordeiro que estava lá no Jardim do Éden, que vestiu ali Adão e Eva do seu pecado. Esse cordeiro é o cordeiro da Páscoa. Nós podemos falar muito mais, que hoje diz o coelhinho da Páscoa. Ele não tem nada a ver com Páscoa. O que tem a ver com Páscoa é o cordeiro. Nós poderíamos dizer, esse é o cordeiro da Páscoa. Esse é o cordeiro de Deus. O coelhinho, isso é totalmente uma aberração de homens, não tem nada a ver com o cristianismo. O cordeiro, sim. O cordeiro tem a ver com a Páscoa. O cordeiro de Deus, que foi colocado lá no Egito, em memorial da Páscoa. Esse cordeiro foi comido toda a sua carne. Esse cordeiro foi assado. Esse cordeiro foi passado pelo fogo. Jesus Cristo foi passado pelo fogo. Jesus Cristo entregou de tudo que ele tinha de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória para tomar forma de servo e habitar entre nós. Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. Mas dando uma pequena pincelada, amigo internauta, nos dias de hoje, no momento de agora, ainda vamos ir por partes, sistematicamente falando. E onde está a nossa Páscoa hoje? O que é a nossa Páscoa hoje? Jesus também chamou os discípulos para um cenáculo, assim como os homens se reuniram numa casa fechada para ali instituir a Páscoa. Jesus um dia disse para os homens, vão e preparem a Páscoa. Vão preparar a Páscoa. E Jesus deu as coordenadas, disse o lugar que iria ser, disse como iria ser, e os discípulos foram lá preparar a Páscoa, pastor Pedro. Só que, Fabiano, eles não pegaram um cordeiro para preparar a Páscoa. Eles não pegaram ervas amargosas para preparar a Páscoa. Essa Páscoa que foi preparada foi diferente. Eles ali colocaram o elemento do pão e o elemento do vinho. E naquele momento, era quinta-feira, à noite. Domingo era o dia de Páscoa. Preste atenção, amigo internauta. Domingo era o dia de Páscoa. Quinta-feira ele está servindo a Santa Ceia. Ele está anunciando. Ele iria entrar na Páscoa. Ele estava se preparando para isso. Os judeus já estavam na festa da Páscoa. Já estavam festejando esse momento do livro de Êxodo. Estavam comemorando essa data. Jesus Cristo já tinha entrado com uma grande festa por aquelas crianças, chamada Festa de Ramos por alguns, onde lançava o ramo e dizia, eis o Cordeiro, glória a Deus nas alturas, estavam ali já glorificando a ele está entrando, mas agora ele reúne os discípulos em particular e manda preparar a Páscoa. Só que esta Páscoa não tem um animal, esta Páscoa não tem um cordeiro oferecido pelo homem. Jesus Cristo era o Cordeiro. Os elementos da Páscoa estavam ali, o pão asmo, o vinho estava ali, mas estava o corpo, o cordeiro estava ali. E Jesus Cristo era o cordeiro da Páscoa. E quando Jesus entrega o pão, ele diz uma palavra, ele diz, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Quando Jesus está dizendo assim, olha, a partir de agora, esse aqui vai ser meu corpo, e vai ser entregue por vocês. Vocês vão participar do meu corpo, vocês vão comer da minha carne, quando vocês tomarem desse pão. E a partir de agora, esta é a instituição. Jesus estava dizendo, eu sou o Cordeiro, e eu vou entregar minha vida por vocês. Só vocês não vão precisar matar mais um animal. O meu corpo agora está sendo simbolicamente substituído por esse pão,
e esta vai ser a Páscoa de vocês a partir de agora. Então, na instituição da Páscoa, o Cordeiro estava preparando a Páscoa. E esta Páscoa tinha praticamente os mesmos elementos da Páscoa judaica. E agora, depois, nós vamos falar ainda do sangue, vamos falar ainda mais adiante de todas as características de uma simbologia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. No momento que Jesus partiu o pão, ele estava dizendo: esse agora é o Cordeiro que é entregue para vocês. Vocês também vão comer o Cordeiro reunidos. Vocês vão comer a carne do Cordeiro reunido. Só que a partir desse momento, esta carne é substituída pelo meu corpo como pão. O pão asmo. Vou passar para o pastor Pedro já, mas antes saudando aqui os irmãos que estão entrando nesse momento, o pessoal dos grupos, e peço para o pessoal dos grupos compartilharem em outros grupos, o pessoal que está nos ouvindo marcar nos contatos, você que está aí todos os dias, toda segunda-feira, a Live dos Amigos, acontece agora em novo horário, às 21 horas. Pastor Pedro, dos dias de hoje, a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, a Ceia do Senhor Jesus Cristo, a instituição do Novo Testamento agora, a primeira parte da nossa comparativa da simbologia, o pão agora é o corpo do Cordeiro. Tudo aponta para Jesus. O Velho Testamento, as festas, os feriados, toda a liturgia, mesmo esse Cordeiro Pascal, tudo era tipo, símbolo e apontava para Jesus Cristo. A Santa Ceia que nós comemoramos hoje no cristianismo é o ápice, é a cereja da torta. Jesus, quando ele foi comemorar a Santa Ceia, e isso estava na intenção dele, era comemorar a Páscoa, ainda que antecipadamente. Visto que ela deveria ser feita no domingo, ele antecipou para a quinta, porque ele estava para entrar na história escatológica de Deus, o cumprimento profético, tipológico de todos os cordeiros do Velho Testamento. Todo cordeiro do Velho Testamento que derramou sangue teria que ser agora cumprido na pessoa de Jesus. Porque aquele cordeiro do Éden, o cordeiro aqui da Páscoa, o cordeiro de Levítico, tudo era tipo de Jesus. Mas em Jesus tinha que se cumprir. Ele tinha que derramar o seu sangue para validar todos esses sacrifícios antigos. Então Jesus antecipou, visto que ele iria morrer. Jesus fez uma Páscoa onde os elementos da tradição judaica da época não estavam todos presentes. Uhum. Jesus fez uma Páscoa, uma cerimônia abreviada. Aquilo que poderíamos chamar Páscoa de pobres. A Páscoa do judeu rico tinha mais elementos sobre a mesa. Tinha o pão ázimo, tinha o vinho, mas tinha também um pedaço de carne com osso, tinha também ervas amargas, tinha umas frutas vermelhas que eram amassadas para dar uma tonalidade vermelha como o barro, para lembrar o barro que os judeus amassavam no Egito. Tinha um copo com água salgada, e essa água salgada era para ter mais ou menos o teor de sal como tem a lágrima, para lembrar que eles choraram no Egito. E também tinha um ovo cozido. E algumas famílias mais ricas tinham um bolinho de peixe. Mas Jesus fez a Páscoa reduzida, aquilo que era o mínimo aceitável para a Páscoa das famílias pobres. Era o pão e o vinho. O pão representaria ali o cordeiro e todos os elementos físicos. E o vinho, então, representava o sangue que foi derramado. E quando Jesus pega esse elemento do pão e do vinho e da graça, e ele diz, isto é o meu corpo, ele estava dizendo, isto aqui sou eu. Esse cordeiro pascal, cujo sangue
redimiu o povo, libertou do Egito, é o meu sangue. Isso é meu, é eu que estava naquela história. Glória a É eu Deus. que fui morto antes da fundação do mundo, que aceitei me tornar carne, vir a esse mundo para cumprir todos esses preceitos proféticos e tipológicos. Jesus estava dizendo, isto é eu, é o meu corpo. E ele institui daqui para frente. Ele faz um olhar para trás, dizendo, o cordeiro sou eu, o sangue derramado é meu, e daqui para frente vocês devem comer e tomar do meu corpo e do meu sangue. Jesus já havia dito isso naquele grande discurso na ocasião da multiplicação dos pães, em que os judeus ficaram admirados com aquela multiplicação dos pães, aquele milagre, aquela maravilha, aquele pão que não terminava, aquele peixe que não esgotava, e comeram, e saiu de 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, eu sou o pão que vem de Deus. E ele disse mais, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus fez uma promessa. Se para os judeus Deus havia prometido terra, libertação da mão do faraó e do Egito, e prometeu terra, Jesus agora promete para aquele que é igreja, céu. Amém. E a libertação do pecado e céu, vida eterna com Deus. Glória então, a Deus. Hoje, quando comemoramos, quando participamos da ceia, nós estamos ali, pactuando, cumprindo com a nossa parte do pacto, dizendo nós estamos dentro, nós aceitamos o nosso acordo contigo, Deus está de pé, esperamos a confirmação, né, a redenção, a volta de Jesus, ou se morrermos, a ressurreição. Nós não abrimos mão como herdeiros dessa promessa, nós somos herdeiros desse testamento. A vida eterna nos espera, e é para aquele que come e bebe da carne e do sangue do Cordeiro, que é Jesus. Oh, glória, louvado seja Deus. Evangelista Fabiano, com o seu comentário também, mandando uma saudação aqui para o irmão Edson, lá de Taquari, o irmão Edson, a irmã Dalila também, que estão nos ouvindo aí, participando da live. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Também nossa irmã Josiane Rosa, ali da cidade de Montenegro, participando. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. A irmã Jordana, que cuida da página da Igreja Tabernáculo, do Avivamento Apostólico, que aí colocou também um glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente. O irmão Elias Chu participando também, no nome de Jesus Cristo. O irmão Felipe Venerino participando, a irmã Marli também. Aos poucos nós vamos colocando aqui o pessoal que está participando. Meu grande amigo, irmão Daniel Cezimbra, de Taquari também aí, participando nessa noite, nos assistindo. Que Deus abençoe. Irmão Fabrício Alves. Irmão Fabrício Alves, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo também aí, que seja bem-vindo na live. É o pessoal participando da live dos amigos, é o pessoal integrado conosco. O Ailton Araújo, a Tatiane Regina, o Wagner Orti. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, pessoal que está aí ligados, participando conosco aqui na live dos amigos. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, estamos ligados juntos, integrados pela conexão do Facebook e com certeza sempre levando uma palavra para a edificação da vida dos nossos amigos e irmãos internautas. Peço para você, nosso amigo, compartilhe, curta, coloque nos grupos aí da família, coloque nos grupos que você tem no Facebook. Você pode enviar essa mensagem pelo WhatsApp também, tem como fazer isso? Tem. Marque aí o pessoal também nos comentários que você quer que a live chegue, para que mais pessoas sejam agraciadas com a palavra de Deus. Estamos na metade da live e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando muito ainda você nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, estamos agora falando ainda do primeiro elemento da Santa Ceia agora. Esse primeiro elemento, depois tem mais um, que vamos estar na última rodada falando dele, mas esse primeiro elemento estamos falando agora já, aonde Jesus é representado pelo Cordeiro, e agora ele institui a Páscoa, ele está instituindo a Páscoa. A Páscoa está chegando a hora, domingo de Páscoa, mas na quinta-feira ele convoca os discípulos antecipadamente para a celebração da Páscoa,
os elementos são diferentes, ele está presente no culto, o Cordeiro está presente naquela Páscoa, naquele momento, e ele está já dizendo para os discípulos sobre esta substituição neste momento. E o corpo é integrado neste momento na Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, como a nova festa cristã, como a Páscoa cristã, aonde nós também comemos o corpo do Cordeiro que foi assado, que passou pelo fogo, que passou pelas provas, que passou pelas agonias da vida. E nós estamos ali na presença da Santa Ceia do Senhor com o corpo de Cristo, evangelista Fabiano. Amém, é verdade, pastor Diego, é verdade. E ele pôde proporcionar isso porque só ele é Deus e não há outro. Eu me alegrei aqui, meu espírito agora, pastor Diego, lembrando que o povo de Deus teve que esperar no Egito aproximadamente 400 anos para que viesse um cordeiro que tirasse eles da escravidão. E a gente tem para dizer para quem está nos ouvindo agora, não conhece o Evangelho, ou está afastado dos caminhos do Senhor, que o cordeiro está à tua disposição hoje. Os benefícios da salvação desse cordeiro estão à tua disposição agora. Tu não precisa esperar 400 anos, nem 300, nem 100 anos, nem 20 anos. Tu pode entregar o teu coração, a tua vida para esse cordeiro e receber dessa salvação nesse instante. O povo ficou escravizado por anos e anos e anos, sofrendo, amargurado, angustiado, mas está disponível para ti nesse momento abrir o coração para o Cordeiro de Deus. Aleluia. O Cordeiro que está aqui para libertar, para transformar verdadeiramente. O Filho do Homem nos faz livres, verdadeiramente, ele faz nova todas as coisas. Glória aleluia. E interessante também, pastor Diego, que naquele momento, na Páscoa, lá no Egito, no Antigo Egito, eles comeram a carne, se alimentaram, a carne foi para dentro deles, né, daquele cordeiro. Mas o sangue, eles não tinham intimidade, não tinham contato, não bebiam sangue, não recebiam nenhum benefício do sangue. Aliás, eles não absorviam do sangue. O sangue era só na porta, só nas vergas, nos umbrais das portas. Aqui dentro deles, só a carne. Agora, em Cristo Jesus é diferente. É uma outra perspectiva, ainda que, obviamente, Jesus está falando num sentido figurado, né? É uma linguagem que traz uma representatividade, um peso de representatividade real, né? Tem um sentido real, mas é representativo. Jesus diz assim, João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui a questão não é que tu tem que ficar longe do sangue lá nos umbrais das portas, e não é nem que é possível, se tu desejar, ter contato e intimidade com esse sangue. Não, aqui tu necessita dessa carne e desse sangue que foi derramado para te ter vida em ti mesmo. E ainda diz no versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele está falando de uma linguagem que o sangue dele, desse cordeiro perfeito, sacrifício único e último, ele restaura, ele transforma, ele santifica, ele liberta do jugo para todo sempre. Então, sabemos que tudo que aconteceu ali no Egito foi uma sombra, foi como um sinal que apontava diretamente para Jesus, aquele que queria vir e cumprir o perfeito sacrifício. E eu lembrei hoje de um desenho que eu vi uma vez, eu me arrisquei a desenhar, não sou bom em desenho, mas eu fiz um desenho aqui, que ilustra que, na verdade, dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva, é possível dizer que aquela Páscoa também foi a Páscoa cristã, dentro de uma perspectiva. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Todas as festas, todos os eventos, todos os acontecimentos, tudo que os profetas profetizaram, tudo aponta para Cristo. Tudo termina nele, culmina nele, se aperfeiçoa na pessoa de Cristo. E, na verdade, toda a antiga aliança, o que nós chamamos ali naquele período de judaísmo, na verdade, tudo apontava para o Messias. Tudo é Cristo. O que nós chamamos de judaísmo, nós conhecemos hoje, porque
teve uma ruptura, o judaísmo, na verdade, se separou do verdadeiro Messias, do único Messias. Né? Quando o Messias veio, houve uma ruptura, eles se separaram. Então, tudo apontava para o Messias, para Cristo, tudo era em Cristo e por causa de Cristo. Então, eu me arrisco a fazer esse desenho aqui, eu não sei se é possível visualizar daí, mas o cristianismo, ele está desde o início, tudo aponta para Cristo Jesus. E aqui em Cristo, quando Jesus morre, aí o judaísmo se separa, rompe do Messias que eles tanto esperaram, do Messias profetizado, do Messias que está em todo o Torá, em todo o Tanakh. Jesus, ele é o único, ele não mudou, não existe dois Messias. Então, toda essa festa é um cumprimento perfeito da vida, da obra, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa, o sentido dela não se baseia em ovo de chocolate, não se baseia nessas coisas que estão enraizadas nas culturas, nas tradições, que estão ofuscando o brilho, estão furtando o sentido real, tanto do Natal quanto da Páscoa, que é Cristo Jesus. Esse é o sentido pleno, uma Páscoa em que tu não abre a Escritura, em que tu não celebra, em que tu não ora, então, em que tu não te alegra na presença do Senhor, agradecendo pelo sacrifício dele, não é a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo Jesus. Cristo. Fabiano, aleluia. O mais perto que nós poderíamos chegar hoje em estar presenteando um ao outro não seria com ovo de chocolate, seria darmos um ao outro um pão asmo. É verdade. Um pão sem fermento, né? Estaria mais perto. O pão que os judeus comeram lá em Êxodo 12, na instituição da Páscoa, bem como o pão que Jesus trouxe como símbolo de si mesmo, também era um pão ázimo, sem fermento. E por que sem fermento? Porque o fermento tem uma simbologia de pecado, da coisa corrupta, da coisa nojenta. Lá na instituição primeira, Deus disse que quando matasse o cordeiro, naquele dia era para remover de casa todo o fermento. Se tinha um pão, que era um pão feito de dias anteriores, mas tinha fermento naquele pão, era para tirar fora, jogar fora. Não era para começar agora, que Deus disse, esse será um novo tempo para vocês, vai começar um novo calendário, vocês têm que começar um calendário sem fermento, sem esse pecado, sem essa corrupção, sem esse jeitinho egípcio, sem essa cultura egípcia, esse paganismo. Então, o fermento tem uma conotação ruim e Deus mandou por fora, né? Mais tarde, na época que Jesus instituiu a Santa Ceia, os judeus ainda naquela época, quando faziam a sua comemoração de Páscoa, as mulheres varriam a casa, depois varriam a casa, várias vezes porque elas pensavam assim, se tem um farelinho de pão fermentado, não pode ter dentro de casa, porque Deus mandou tirar da casa todo o fermento, né? Deus disse, tirai todo o fermento de vossa casa. Junto com o dia da Páscoa, começava 7 dias, chamada Semana dos Pães Asmos, em que nenhum fermento, nenhum pão seria comido levedado, né? E Jesus é esse pão sem fermento, o pão asmo. Por isso que lá em Coríntios 5, 7, 8 diz que Jesus é a nossa Páscoa, né? Ele é o pão asmo, né? O pão sem corrupção, aquele que veio a esse mundo, mas não conheceu o pecado, em tudo foi tentado, mas não pecou, né? Então, ele é o verdadeiro pão do céu, o pão que dá vida, o pão que alimenta para a vida eterna. É isso, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bom, nesse momento, nós vamos para o último elemento agora da Santa Ceia. Eu creio que esse aí é o que, culturalmente falando, é muito falado na igreja, é muito comentado. Eu vi diversas vezes pregações sobre esse título, sobre esse sentido, mas hoje nós vamos enganchar esse sentido dentro da Páscoa. Por quê? Na instituição da Páscoa, o cordeiro estava dentro da casa
oferecido para ser comido, foi imolado, mas agora há um segundo, não por ordem, mas há um outro elemento, vamos dizer assim, que era o sangue. E foi mandado aspergir o sangue nos umbrais das portas. Foi mandado colocar sangue nas vergas ou umbrais das portas, é a mesma coisa, para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas que tivesse a marca do sangue. Na Santa Ceia que Jesus Cristo vai servir aos discípulos, ele disse assim: este é o meu sangue, que é entregue a favor de vós. Jesus agora não está falando em sangue nos umbrais, não está falando sangue derramado nas portas, mas está falando de sangue que compra, de sangue que é aliança, de sangue que é pacto, de sangue que é Novo Testamento. Jesus disse: esse é o cálice é onde estava o sangue. Esse é o cálice do Novo Testamento. Esse é o cálice da nova aliança. E por que nova aliança, pastor Pedro? Porque já tinha uma aliança com o povo de Israel. Mas agora esta aliança não vai alcançar só os judeus. Esta aliança vai alcançar o zambuzeiro brabo. Vai alcançar o povo que não era povo. Vai alcançar todos que creem no nome de Jesus. Aleluia. Todos que o recebem em nome de Jesus. Porque esse sangue lá da Páscoa dos judeus comprou para si o povo judeu. E os primogênitos do povo de Faraó morreu. Aquele sangue guardou exclusivamente Israel e aqueles que creram nesse sangue. Mas agora Jesus... Aí junto nessa passagem que você disse que esse sangue ele guardou exclusivamente Israel e aqueles que creram, eu vejo que aí houve uma graça manifestada, porque tem uma passagem que fala que saíram junto com os judeus uma mistura de outras gente, ou seja, teve outros escravos de outras nações que creram que aquele sangue do cordeiro na verga e na porta era suficiente para salvar. E eles Aleluia. pintaram suas janelas, suas portas, e foram salvos e saíram junto. Chamada essa mistura de gente, está em Êxodo 12:38. Olha como Deus salvando pessoas que nem eram da promessa, mas creram. É nós, é os gentios. Estamos lá. Sim, aleluia. Isso também simboliza, pastor aleluia. Pedro, com Raabe a meretriz, que não tinha nada a ver com aquela história, mas ela coloca uma fita vermelha na porta, simbolizando também uma figura aderiu ao sangue. Aderiu ao sangue também. Claro que até o presente momento, o sangue de Jesus Cristo, agora, nesse Novo Testamento, ele vai comprar para si homens de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Naquele momento, era uma coisa mais exclusiva ao povo judeu, embora, como o pastor Pedro disse, há incidentes de Raabe, há incidentes desse povo que foi junto, mas a mensagem era judaica. O povo escolhido estava ali. Ruth também, o povo estava ali. Só que agora, no Novo Testamento, nesta Páscoa, esta Páscoa não é mais uma exclusividade. Quando ele diz assim, agora o meu sangue, ele comprou para si homens de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas, é todos que creem no seu sangue, que o aceitam como Salvador. Agora, o zambuzeiro brabo vai ser enxertado na oliveira. Agora, o povo que não era povo vai transformar-se em povo. Por isso, eu quero chegar agora, meus irmãos, que não há sentido nós judaizarmos a igreja. Não há sentido nenhum. Fazermos a igreja uma igreja judaica nesse momento. Já passou, já tiveram o seu tempo. Exato, porque no novo cálice, no Novo Testamento, na nova aliança, todos estão sendo chamados à mesa. Todos estão sendo chamados para participarem da mesa. Todos são convidados para a mesa do Cordeiro. Não importa se é negro, se é branco, se é judeu, se é português, se é africano. Circuncidado ou não circuncidado. Exatamente, se é circuncidado ou não é, não importa. Porque quando ele disse agora, esse é o cálice do Novo Testamento. O Velho Testamento
teve o seu momento. Agora é o Novo Testamento. Ele está dizendo mais. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Agora ele está fazendo uma aliança com todo o povo. E ele está dizendo mais. Ele está dizendo algo tremendamente forte. Porque ele está instituindo o sangue, dizendo agora, este aqui é o meu sangue, que é entregue a favor de vocês. Esse é o meu sangue, que é entregue a favor de vós. Embora, amigo internauta, Jesus ainda não tinha derramado seu sangue, estava quase chegando lá. Isso era quinta. O outro dia, o dia que de sexta, ele ia fazer o sacrifício e o derramamento de sangue. Mas ele já estava apontando, este agora é o meu sangue, que é entregue a favor de vós. E diz uma vez, nunca mais esse ritual vai acontecer de novo. Nunca mais haverá outro derramamento de sangue. Nunca mais haverá um sangue superior a esse sangue. Porque esse sangue é superior a todos os sangues derramados no Antigo Testamento. Esta aliança é superior à aliança que Deus fez com Noé, é superior à aliança que Deus fez com Abraão, é superior à circuncisão, é superior àquela Páscoa judaica. Ela é superior a todos os rituais que aconteceram anteriormente. Por isso, neste momento, nós vamos estar falando deste sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue que foi aspergido naquela porta. Pergunto para você, se aquele sangue daquele animal que não queria morrer, mas foi oferecido para a morte, teve tanto poder ao ponto do anjo da morte respeitar aquela marca, o que esse sangue entregue voluntariamente, sem nenhum pecado, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que esse sangue pode fazer em nossas vidas, Pastor Pedro? No livro de Hebreus fala que Jesus é superior em tudo, referente aos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento. O Hebreus começa dizendo que Jesus é superior aos anjos, que o sangue de Jesus é superior ao sangue de bodes e cordeiros, porque ele é o verdadeiro cordeiro, e que a nova aliança se fez necessária porque a velha caducou, perdeu a sua validade. A velha aliança não vale mais. Hebreus está escrito no livro de Hebreus, caducou, não tem mais vigência. Agora vale a nova. Jesus, quando anunciou na Santa Ceia a nova aliança, ele estava ali como testador, aquele que deixa um testamento. Antigamente, um pai de família, quando sentia que estava prestes a morrer, que as suas forças estavam se indo, a velhice chegando, ele reunia os seus herdeiros, seus filhos, e dizia o que é que caberia a cada um como herança, como promessa. Ele já fazia em vida a distribuição, a promessa. Cada um sabia o que seria o seu quinhão, a sua posse. Eles já eram detentores de uma aliança, de um pacto. E isso sempre era feito junto com uma refeição, terminava com vinho. Assim que Isaac estava passando também a herança para o seu filho, e no fim Jacó conseguiu, com engano, tomar naquela refeição a bênção que seria para Esaú, mas o testador, numa refeição e que terminavam com o vinho, eles faziam o testamento. Jesus fez o testamento, ele prometeu na mesa para os apóstolos, que representam toda a igreja de todos os tempos, que para nós temos uma vida eterna. Há um novo céu, uma nova terra nos esperando, há uma nova Jerusalém, há um paraíso, há um céu para nós. Ele fez esse testamento, esse novo testamento, essa nova aliança, mas ela só passaria a valer, só passaria a termos direito quando o testador morresse. Ele fez isso na quinta-feira à noite e ele morreu na sexta de tarde. A partir daquele dia, 14 de abril,
do ano 29, nós somos herdeiros legais, temos direito, temos a posse legal de entrarmos no céu e tomarmos o reino de Deus por herança naquele lugar que nos está preparado, onde nenhuma lágrima derramaremos. Nessa semana, muitas pessoas derramaram lágrimas. Eu quero deixar aí um abraço para o Paulo Joel Padilha, que perdeu a sua esposa para o Covid, irmã Tamara Confortim. Eu digo, Paulo, ela não está perdida, ela está com Jesus. Uma mulher de Deus, tomou a ceia, foi fiel ao Senhor, a ressurreição a aguarda. Jesus é bom. Glória a Deus. Nosso abraço aí para o irmão, então, e nossa palavra também de consolação, que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Evangelista Fabiano, este sangue é precioso. Esse sangue não está mais nos umbrais das portas. Esse sangue não é mais um sangue de aspersão. Não haverá outro derramamento de sangue. Não haverá outra marca. Não haverá outro sacrifício. Ele foi feito uma vez só e encerrou. E esse texto é tão forte que no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que Jesus vai convidar a igreja para as bodas do Cordeiro, aonde acontecerá uma Santa Ceia. Observe que a Santa Ceia começa no Egito, vai para o cenáculo, está dentro das igrejas e está no arrebatamento, está no final de tudo. Por isso que Jesus diz, lembrai-vos, quando alguém participa da ceia, ele sempre manda lembrar da sua volta. Manda lembrar da volta. Manda lembrar, eu vou voltar ainda. Isso é apenas uma instituição agora, mas ainda vai ter uma última Santa Ceia. Ainda vai ter as bodas do Cordeiro. É uma instituição cristã, é uma instituição aonde Jesus disse, aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Por que não tem parte com ele? Porque não tem pacto. Sangue é vida. Sangue é pacto. Para fazer um propósito, fazer um pacto, teria que derramar sangue. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele derramou a sua vida. Ele foi derramando a sua vida. A vida que foi oferecida por nós, evangelista Fabiano. Amém. É verdade, pastor Diego. Essa questão do sangue que foi derramado, do corpo que foi dado, e sem este sangue, e sem este corpo de Cristo que foi dado em nosso favor, se não o recebermos, não teremos vida em nós mesmos. A vida que há em nós se chama Cristo Jesus. Ele é a ressurreição. Ele é a vida eterna. A ressurreição, eu escutei o meu pastor ontem falar uma coisa muito linda. Ele falou, a ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Muitas vezes os seres humanos ficam esperando eventos, acontecimentos, se acontecesse isso na minha vida, se mudasse aquilo outro. Tu precisa somente conhecer uma pessoa chamada Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Tudo se fará novo, tudo se fará novo. Uma coisa importante também que o pastor Diego falou, que Deus não vai estar repetindo, Deus não vai pegar o sangue de novo dos cordeiros, Deus não vai mandar pegar óleo. Cuidado com os umbrais das portas, cuidado com as imagens, cuidado com o que se faz, com os elementos do Antigo Testamento, daquilo que era somente sombra. O que era sombra, para nós, não há valor comparado ao valor daquilo que hoje nós vemos e conhecemos na pessoa de Cristo Jesus encarnado, o Filho de Deus ressuscitado agora. Então temos que cuidar com os elementos judaicos dentro do culto cristão, temos que tomar cuidado, me entenda com carinho, com amor, né? Sem radicalização, não estou aqui radicalizando, só estou dizendo cuidado para, quando ver, nós pararmos de olhar para a pessoa de Cristo, para aquilo que foi nos revelado na nova aliança, e começarmos a olhar novamente para os elementos da antiga aliança. É verdade. Não há som de chofar
que traga o mover do Espírito, uma vez que o Cristo disse, está consumado. Esse é o Está som mais bonito que tem. consumado. Foi rasgado o véu, eu tenho acesso, você pode ter acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Não existe arca linda, dourada, prateada, Não. diamantada, É que verdade. traga a presença de Deus para dentro da tua vida, porque a Bíblia diz Aleluia. que eu sou templo, que tu é templo do Espírito Santo de Deus. Não podemos Glória. brincar com esse texto, não podemos desmerecer a Escritura, temos que levar isto muito a sério. Eu sou templo, eu não estou buscando um elemento que me traga a presença de Deus. Ele habita Aleluia. aqui dentro, ele habita aí dentro, meu irmão. Glória a Deus. Então, tome Aleluia. cuidado, porque os elementos, eles não são errados em si, eles tiveram o seu tempo, tiveram o seu propósito. É verdade. Eles mostraram a sombra de algo lindo que viria. Mas eu quero te dizer que já veio, já nos foi revelado nas páginas da Nova Aliança. Pertencemos a uma glória. nova aliança. Precisamos alcançar os judeus para Jesus. Eles, Aleluia. até hoje, não reconhecem o Messias. Nós queremos verdade. voltar para a antiga aliança, queremos voltar para os elementos judaicos, queremos parar de ver aquilo que nos foi revelado e começar a enxergar sombras novamente. Receba com amor e com carinho essas palavras, meu amado. Glória a Deus. Esse sangue é o sangue que muda todas as coisas. Eu tenho um texto aqui para ler, pastor Diego, rapidamente. Primeira carta a João, capítulo 1, versículo 7, diz assim o texto: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória. Amém. Aleluia. O sangue desse cordeiro, esse cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele purifica de todo o pecado. Eu não sei sobre a tua vida, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual o peso que te atormenta psicologicamente, eu não sei a culpa que está dentro da tua mente, tirando o teu prazer de viver, o oxigênio da tua vida. Eu não sei Aleluia. o que tu carrega dentro do teu coração, da tua alma, as tuas dores. Eu não sei o que tu fez de errado nessa vida. Eu sei te dizer que o Cordeiro de Deus, ele pode transformar a tua vida, perdoar os teus pecados, como ele fez com a minha vida, fez com as nossas vidas, dos pastores aqui, como ele tem feito há 2000 anos e continua fazendo todos os dias. Ele te limpa, ele te purifica e ele já não se lembra mais dos teus pecados. Uma vez que tu entrega a tua vida para ele, que tu abre o teu coração, tu te rende incondicionalmente a este Deus maravilhoso que te amou a ponto de se sacrificar numa cruz por tua causa. Nunca diga que Deus não te ama. Ele te ama tanto que ele entregou a sua vida por ti e por mim. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Ele tira o pecado do mundo através do seu sangue. Glória a Deus. E tem um olhar para o futuro, né? Temos falado bastante da Páscoa, que passou, a que é. E um dia teremos uma Páscoa diferente. Um dia nós passaremos desta vida para a vida eterna. Aleluia. Muitos pela morte, e será ressuscitado esse que morre em Cristo. E muitos milhões, passarão por através do arrebatamento. Mas o certo é, ou pela ressurreição, ou pela transformação do corpo no arrebatamento, todos nós, os salvos no Senhor Jesus, nos encontraremos com ele nos ares. Aleluia. Bom, o que faremos lá? O pastor Diego falou que nós vamos participar da Santa Ceia Memorial, com toda a igreja, com todos os salvos de todos os tempos. Ali vai estar Abel, o primeiro crente da Bíblia. Abel. Glória a Deus. Ali vai estar Abraão, Isaac, Jacó. Eu quero chegar perto de Paulo de Tarso. Mas se eu sentar com vocês já está muito bom também. Bom, o que é que vamos fazer no céu? A Bíblia fala de maneira simbólica e figurada do casamento de Jesus com a igreja. Ou seja, é a nossa união para sempre com Jesus. Estaremos eternamente com o Senhor Jesus para adorá-lo e servi-lo para toda a eternidade. Haverá uma comemoração,
um banquete, e nesse banquete nós beberemos do vinho novo. Porque Jesus disse, na ceia na terra, na última, na quinta-feira, quando ele pegou o copo, ele disse, digo para vocês, eu nunca mais vou beber dessa vide até que se cumpra no reino do meu Pai. Naquele dia vai se cumprir. Nas bodas do Cordeiro, cearemos com Jesus. Hoje nós ficamos, às vezes, sentindo assim, um pouquinho de ciúme. Eu queria estar na mesa com Jesus naquela Santa Ceia. Nós estaremos na eternidade. E o que é que nós vamos comer? A Bíblia diz que uma promessa lá no capítulo 3 de Apocalipse, ao vencedor eu darei de comer do maná escondido. Comeremos do maná e beberemos o puro suco de uva. Então, e depois disso, o que é que vamos fazer? Bom, na Santa Ceia terrena de Jesus, onde ele instituiu a ceia, naquela ceia pascal, depois de cearem, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino junto com os apóstolos e então ele foi para o Jardim das Oliveiras. Ele cantou, houve louvor depois da Santa Ceia. Bom, no céu, depois de cear, o que é que vamos fazer? Vamos cantar. Glória a Deus. Louvar e adorar Jesus. Amém. Jesus cantou o hino 117 com aqueles apóstolos. Acha aí, Fabiano, o Salmo 117, você tem como achar aí o Salmo 117? Tem essa facilidade? Ele é curtinho, é o Salmo Halel, né? Onde se louva, glorifica a Deus. Leia aí essa letra do hino que Jesus cantou depois da Santa Ceia. E nós também cantaremos, sabe o quê? Lá em Apocalipse está o hino que nós vamos cantar. É o hino ao Cordeiro. Está no livro de Apocalipse, a letra já está dada. Mas esse hino Halel do 117 é o que eles cantaram. Pode ler. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todas as nações, louvai-o, todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E sabe, pessoal, ouvindo tudo isto, há pessoas que têm medo do sangue de uma galinha preta. Tem pessoas que estão com medo do sangue de um galo, o sangue de uma cabra, o sangue de cabrito. Será que existe algum sangue maior do que o sangue de Jesus Cristo? Será que se o anjo da morte não tocou nas casas que tinham a marca de um sangue de um animal que foi involuntariamente derramar o sangue, será que algum anjo hoje maldito, anjos da morte, anjos do inferno, anjos de maldição, eles podem tocar na minha vida mediante esse sangue? Eu digo para vocês que estão me ouvindo, internauta, aquela hora que o anjo da morte passou ali, aquelas casas não foram tocadas. E você pode perguntar, mas pastor Diego, o crente não morre? Morre? Claro que morre, mas a segunda morte não pega ele. Existem duas mortes. A primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte de separação de Deus, porque morte é separação. Então a Bíblia diz que naquele dia nós vamos dizer assim: ó morte, aonde está o teu aguilhão? E aonde está a tua coroa, morte? E a morte naquele momento não vai nos tocar. A morte não vai tocar. Sabe por que a morte não vai tocar? Porque nós já fomos comprados por esse sangue. Esse sangue não foi aspergido, esse sangue foi moeda. Esse sangue foi compra. Ele comprou a minha vida, ele comprou a tua vida. E a morte não poderá ter poder naqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Se você, amigo, que tem medo de macumba, tem medo de sangue de animal, tem medo de sacrifício, tem medo do que largar na encruzilhada, muito maior do que largar na encruzilhada foi aquele que ficou na cruz do Calvário. Maior que uma encruzilhada é aquele que estava no meio das duas cruzes. Aleluia. Maior do que o sangue de um cabrito é o sangue inocente, puro, daquele que quis ir a favor de nós. O cabrito que foi morto lá no terreiro de macumba, ele não queria morrer. O galo que foi morto lá no Saravá, na Umbanda, ele não queria morrer. Mas o cordeiro nosso que morreu e entregou o sangue é superior a qualquer outro ritual,
porque esse foi voluntariamente, e esse quis morrer por nós, esse foi voluntário. Então, o sangue de Jesus é superior a qualquer outro sangue. Pode fazer o trabalho que quiser, o ritual que quiser. Eu tenho um pacto. E o pacto que eu tenho é pacto que foi derramado sangue. E qualquer outro pacto de derramamento de sangue nunca será superior ao pacto de sangue que está sobre a minha vida, sobre a igreja do Cordeiro. Por isso, evangelista Fabiano, pastor Pedro, sobre Israel não há maldição. Sobre Israel não há maldição. E o Israel não é aquele Israel lá dos judeus. O Israel de hoje, a Nova Jerusalém de hoje, não está lá no Oriente Médio. A Nova Jerusalém de hoje está no céu. Não é a Jerusalém, é a Nova Jerusalém. O Israel de hoje não está lá no Oriente. Hoje é o novo Israel, o povo que Deus comprou. Isso dentro de uma simbologia, porque hoje a todas as nações, a todas as tribos foram compradas por esse sangue. Naquele dia, o anjo da morte não vai tocar na minha vida, nem na tua vida. Todos esses que morreram pelo Covid agora, eu perdi, pastor Pedro, amigos pelo Covid, o senhor também perdeu, o Fabiano perdeu, todo mundo perdeu, não há um ser humano nessa terra que não tenha perdido pessoas nesse momento pelo coronavírus. E perdemos crentes, perdemos pessoas salvas, perdemos pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que o Covid matou, mas a morte, que é a separação de Deus, esta não vai tragar eles. Ainda que um vírus tragou eles aqui na terra, a morte não vai tragar eles, porque a segunda morte não terá poder sobre as suas vidas. E mais, Jesus no domingo de Páscoa, ele ressuscitou, a sepultura ficou vazia, ele saiu do sepulcro e ele disse que ressuscitado ele estava, e ele é a primícia, o primeiro da ressurreição. Ele é a primícia dos mortos, porque ele é a ressurreição. O nosso Cordeiro, no domingo de Páscoa, ele voltou como o testador que o pastor Pedro disse que tinha que morrer, para que o testamento caia na mão dos herdeiros. Mas todo testador, ele morre e não volta para ver se o testamento caiu na mão do herdeiro. Agora o nosso não. O nosso, ele morreu na sexta, o testamento caiu na mão dos herdeiros, e no domingo o testador se levantou para ver se o testamento e a herança estavam confirmados. E o carimbo dele foi o carimbo da ressurreição, do sangue e do seu corpo. Louvado seja Deus. Pastor Diego, me permite que eu ler 3 versículos? Bem rapidinho. Claro. Né? Para você, meu querido, que talvez não conheça tanto sobre a palavra de Deus, né? Não sabe tanto o sentido da Páscoa. Esse aqui é o sentido da Páscoa. Não tem a ver com coelho, tem a ver com isso aqui. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória! Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido no meu e no teu lugar. Isso é aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Que bênção tremendo! Aleluia! Aleluia! E o anjo da morte não vai tocar, pastor Pedro, evangelista Fabiano. Não vai tocar. Na segunda morte, esse não toca. Não. Aleluia. A morte não terá mais poder. Em Apocalipse 1:18, ali está escrito: eu que vivo, mas já fui morto, mas eis que eu vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte. E do inferno. Jesus tem essa chave, ele resgatou. Estava nas mãos do diabo, mas ele tirou, dizendo assim: o diabo e o inferno não têm mais poder para aqueles que o Pai traz até mim. Aquele que é de Jesus, aquele que tem Jesus, a morte e o inferno não têm mais poder. Quando Jesus morreu,
na cruz, quando ele expirou e disse, está consumado. Naquele momento, no mundo, no submundo, no mundo espiritual, no mundo dos mortos, naquele lugar que a gente chama de Hades, havia uma tensão muito grande. Porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo, e ele era o príncipe do Hades. E lá no Hades, onde estão os espíritos das pessoas falecidas, ou se alguém quiser dizer as almas, também pode ser, ali havia uma ala dos salvos, dos que partiam salvos, crendo e participaram do cordeiro, do sacrifício do cordeiro, e tinha aquela ala dos ímpios, dos pagãos, dos idólatras, que não creram em Deus e não participaram e não creram no poder do sangue do cordeiro. Quando Jesus morre na cruz, o seu espírito, como diz na carta de Pedro, desce aos infernos. Lá se cumpre o que tem a promessa messiânica de Apocalipse, de Gênesis 2,15, de 3,15, Gênesis 3,15, que Jesus pisaria na cabeça da serpente. Jesus entrou por aquela porta dos umbrais do inferno. Pisou na cabeça da serpente, que é Satanás. Tomou da sua mão a chave, ou seja, o poder da morte e do inferno. Resgatou a chave que Adão e Eva tinham entregado para Satanás, porque para isso se manifestou Jesus, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. E ele agora ficou nas mãos, a chave da morte e do inferno. E ele foi até a ala dos salvos, e lá ele pregou para aqueles espíritos que estavam ali em prisão, salvos, mas estavam ali contidos no Hades, e ele se apresentou dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro, Abel, que tu sacrificou, que Deus Pai se agradou de ti, era eu. Ele se apresentou como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que ele conferiu dons aos homens. Que dons? Ele testificou, tu tá salvo, tu tá salvo, tu tá salvo, tu tá salvo. Abraão, tu tá salvo, Jacó, tu tá salvo. E ele pegou toda aquela ala, essa ala dos salvos, e levou o cativo para o céu. Ele subiu até o céu, até debaixo do altar de Deus, e levou a ala dos salvos. Fez ali uma Páscoa, uma mudança, uma transformação. E eles estão agora debaixo do trono de Deus, esperando a bendita ressurreição. Hoje, quando o crente, o salvo, o cristão morre, ele sobe para Deus. O perdido ímpio continua baixando para o interior do Hades, do inferno. Mas o salvo, a sua alma, o seu espírito está consciente, esperando o dia da sua redenção, da ressurreição. Então, já houve várias Páscoas, mas um dia chegará a nossa, a definitiva, onde, quando nós morrermos, Jesus dirá, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Seremos bem-vindos, andaremos em ruas de ouro, mesmo aquela pessoa que hoje é pobre, miserável, que não tem nem piso na sua casa, mas serve a Deus, num chão de barro, na ressurreição pisará em ruas de ouro. É transformação, é mudança, é Páscoa, do ruim para o melhor, da morte para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, tá muito bom o programa, tá ótimo aqui, mas nós temos que encerrar. Estão faltando 15 minutos para 2 horas de live já, então vamos fazer o encerramento desse momento, agradecendo aos amigos, amados irmãos internautas que compartilharam, que curtiram, que nos ajudaram, que comentaram aí, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe os irmãos compartilhadores. Você que não ouviu toda a live vai ficar aí na plataforma do Facebook, você pode se conectar e ver até o final também.
Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. A saudação final aí com o pastor Pedro, evangelista Fabiano, no nome de Jesus. Nós estamos voltando na próxima segunda-feira, 9 da noite. Pastor Pedro. Precisamos engolir Jesus. O Cordeiro Pascual foi engolido. Muitas pessoas hoje têm Jesus pendurado numa correntinha, pertinho do peito. Está até pertinho de Jesus, do coração, né? Aquele crucifixo, né? Ostentado por uma correntinha sobre o peito, pertinho do coração. Jesus está pertinho do coração. Mas Jesus disse para aquele homem rico, perto estás. Mas não adianta estar perto de Jesus. Jesus, ainda que esteja pertinho, encostadinho no coração, mas ele está do lado de fora. E ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Eu quero entrar. É preciso estar dentro. E como é que colocamos Jesus para dentro de nós? Crendo, confessando, o aceitando e mês a mês, o engolindo pelos elementos simbólicos da Santa Ceia. Não deixe de congregar, não deixe de cear. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue é promessa. Eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Oh, glória a Deus. Boa semana, muita vitória em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, com a sua despedida nessa noite em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um abraço aqui, pastor Diego, para alguns comentários que eu vi aqui de algumas pessoas que eu conheço, né? A irmã Suzara, a Cindy, a minha prima, aqui de Leno, o querido irmão Martielli, lá de Capão da Canoa, a tia Sandra Origi, a minha sogra Suzana, o Roberto, meu sogro. Teve alguns outros comentários que eu vi no início, mas eu não sei por qual motivo, sumiram para mim. Para mim, eu não consigo mais visualizar. Então, se tem alguém mais conhecido que comentou, eu não consigo mais visualizar. Sumiram alguns comentários, eu não sei porquê, depois eu vou verificar. Que Deus te abençoe, receba essa palavra com muito amor. É a palavra de Deus, é a palavra que realmente nos transforma. Ela nos confronta para nos transformar. Né? Receba, creia, viva a verdadeira e única Páscoa, que é a nova vida em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que nos transforma, que nos dá essa vida, que deu o sangue dele e o corpo dele em nosso favor, para que tivéssemos vida, e a qualidade dessa vida se chama vida eterna, nada menos do que isso. Em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho problema nenhum com chocolate, eu amo chocolate, se quiser me dar chocolate, me presentear, pode me mandar pelo correio. Vou te dar um pão asmo. Amém, eu também gosto. Amém, glória a Deus. Agora, o que não podemos nunca é deixar a cultura tirar o sentido, desfigurar, substituir o culto ao Senhor. A cultura não pode substituir o culto. Exatamente. Quando a cultura furta o sentido de um evento que é uma pessoa chamada Jesus Cristo, a Páscoa, está tudo errado. Então, o Senhor te abençoe em nome de Jesus, receba pela fé essa palavra, entrega a tua vida a Jesus Cristo, entrega o teu coração, deixa Ele guiar a tua vida, tomar a direção de todas as coisas, e aí tu vai receber desse sangue, da carne dele, que foi moída em nosso favor, e tu vai receber vida e vida eterna, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Obrigado, pastor Diego, obrigado, pastor Pedro. Bem, glória a Deus. Assim, desta maneira, encerramos mais uma live dos amigos, voltando na próxima segunda-feira, às 21 horas. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Boa semana. Amém.